Bom dia! Estamos de volta com o nosso devocional Florescer, hoje o número 304, e nós estamos nesta semana meditando sobre o tema Conquistando a Liberdade no Campo de Batalha da Mente, e hoje nós temos um dia nublado aqui em Mogi das Cruzes. E nós vamos então dar continuidade a essa meditação. Ontem nós estivemos meditando em Isaías capítulo 26, versículo 3. E hoje nós vamos então meditar em outro texto que a gente falou no nosso primeiro devocional dessa série, que é 2 Coríntios 10, 3 a 5. Então este vai ser uma parte da nossa meditação de hoje. E diz assim, 2 Coríntios capítulo 10, versículo de 3 a 5. Embora andando na carne, não militamos segundo a carne, pois as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para a demolição de fortalezas, derrubando raciocínios e todo o baluarte que se levanta ou que se ergue contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o pensamento em obediência a Cristo. Então, no nosso devocional anterior, nós analisamos como manter a nossa mente firme sob, então, a perspectiva do Antigo Testamento. E a partir de hoje, então, nós vamos comparar esta maravilhosa passagem com uma outra passagem a respeito da mente, sobre a perspectiva, então, do Novo Testamento, que é aqui 2 Coríntios, capítulo 10, versículos de 3 a 5, que nós acabamos de ler. Então, vamos lá. Analisando, então, a primeira frase diz assim: as nossas armas são poderosas em Deus para a demolição de fortalezas. Então, são armas espirituais. Então, nós vamos ver que a palavra grega para demolir as fortalezas é katirresis. Katirresis. K-A-T-H-C-E-R-E-S. Katirresis. E que significa, então, exatamente isso: demolição, destruição. Então, já nós temos uma outra palavra, então, demolição de fortalezas. Para fortalezas, ela vem de uma outra palavra que significa, então, segurar firme. Então, podemos pensar nestes dois termos da seguinte forma. Então, uma fortaleza é qualquer coisa que nós agarramos, mas que no final acaba nos agarrando. Então, vamos considerar o que Paulo quer dizer com demolir fortalezas. Então, a palavra demolir, ela sugere para nós um tipo de destruição que requer, então, um poder tremendo, para ser exata, né? O poder divino que pode destruir. Muitos cristãos hoje permanecem presos sobre o jugo da escravidão porque aceitaram ou levantaram fortalezas, né, em suas mentes quando aceitam o engano e a mentira. Quando não trabalham a verdade, qualquer engano e qualquer mentira são os tijolos que vão se erguendo na nossa mente contra o conhecimento e a verdade de Deus, então, em nossas vidas. Então, na verdade, as fortalezas são como refúgios, né, de concreto que construímos muitas vezes ao redor das nossas vidas, tijolo por tijolo. E geralmente eles levam anos, né? Pensamentos que levam anos na nossa vida e que são gerados. Nós criamos, quer conscientes ou não, esta proteção e às vezes que para nós se torna então um conforto. Então, podemos comparar isso com as cavernas na época de Gedeão, né? Então, quando
eles ficaram com medo dos inimigos. Eles então entraram em cavernas, alguns moravam há anos em buracos, cheio de lamas, escondidos, com medo, com pensamentos então de medo, fizeram com que eles entrassem então nessas cavernas. Inevitavelmente, contudo, né, esses refúgios acabaram se tornando prisões ou acabam se tornando prisões. Em algum ponto nós percebemos que não temos mais o controle, né, dos nossos pensamentos, principalmente de pensamentos obsessivos. Nós vemos hoje muitas pessoas com prisões mentais, muitas pessoas que estão saindo, né, como diz, fora da caixinha, porque tem pensamentos obsessivos, alimentam pensamentos negativos, de dúvida, de medo, pensamentos que aprisionam a mente, pensamentos impuros, né? Pensamentos de morte, de mentira, de engano e outros tipos de prisões mentais que acabam então controlando e a partir daí também tomam conta das pessoas, né? O esforço humano é inútil para a destruição dessas fortalezas no pensamento. Nenhuma disciplina ou nenhuma determinação vai funcionar. A palavra de Deus diz que as fortalezas de Satanás requerem uma destruição ou uma arma divina para serem destruídas. Então, a disciplina e a determinação geralmente são fatores importantes para quê? Para nós abrirmos o poder sobrenatural de Deus, mas somente Ele pode dar a dinamite divina necessária para destruir, então, as fortalezas que se levantaram em nossa mente. Então, por o quê? Por nós aceitarmos um engano, por nós aceitarmos a mentira, por nós aceitarmos a dúvida, o medo e outros meios do qual fortalezas se levantam em nossa mente. Devemos lembrar de que o poder de Satanás vem da habilidade que ele tem de blefar, né? Uma vez que nós aprendemos a verdade da palavra de Deus e aprendemos como usá-la, ele vai perdendo então as forças. Quando nós pensamos então que uma fortaleza é um lugar para se esconder, nossos tempos, né, de insegurança, podemos entender também que a insegurança possui então um papel principal nas fortalezas que o inimigo constrói em nossas mentes. Uma parte importante é nós aprendermos a viver em vitória, é discernir as inseguranças do nosso coração. Então, ela entra pela nossa mente e desce ao nosso coração. O livro de Provérbios, ele diz, né? Aquilo que o homem pensa, ele é. Tudo começa na nossa mente. Tudo começa em nós abrigarmos na nossa mente uma dúvida, um engano, uma mentira, uma insegurança, um medo. Tudo começa na nossa mente e desce então ao nosso coração. Então, aquilo que o homem pensa, ele é. Não diz, né, o Provérbios, aquilo que o homem sente, ele é. Tudo começa por um pensamento, por nós trazermos, abrigarmos e ficarmos alimentando aquele pensamento e também trazendo então para o nosso coração. O que devemos fazer quando nós estamos lidando com pensamentos escravizadores, atormentadores? Nós devemos aumentar drasticamente o nosso tempo de estudo da palavra de Deus, pois é ela, diz aqui que as nossas armas são espirituais. Então, a maior arma que nós temos é um dinamite espiritual que destrói as fortalezas da mente, é a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus fala lá em Filipenses: pense nas coisas que são do alto, aquelas que são boas, que são puras, que são amáveis.
nós devemos cuidar da nossa mente, de que pensamentos nós estamos abrigando na nossa mente e nós estamos levando para o nosso coração. Então a palavra de Deus é um dinamite que destrói as fortalezas da mente. Esta é uma arma espiritual e sobrenatural da nossa milícia, né? Da nossa guerra, da nossa batalha, porque o inimigo quer ganhar a nossa mente. E se ele ganhar a nossa mente, ele ganha então a batalha. Uma vez eu estudando um livro chamado A Mente de Cristo, ele diz assim: se o inimigo ganhar no seu dia 5 segundos, ele abrigar algo na sua mente, ele vai ganhar o seu dia todo. Romanos capítulo 12, versículo 2 também nos diz: e não vivam conforme os padrões mentais deste mundo, mas deixe que Deus transforme pela renovação da vossa mente. Precisamos também, então, drasticamente, novamente, aumentar o nosso tempo de oração, né? Orarmos a Deus para que Ele quebre as fortalezas que se levantaram em nossa mente contra o conhecimento de Deus. A palavra de Deus diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz do Evangelho. Então nós precisamos entender que assim como ele fez com Eva, né? Ele continua fazendo hoje, tentando enganar, trazer engano, mentiras a respeito de Deus, da sua palavra. Então nós precisamos aumentar o nosso tempo de oração, de estudo da palavra de Deus, nos tempos em que a nossa segurança física, emocional, mental e espiritual se encontra ameaçada. Nesses tempos nós estamos vivendo isso. Então nós precisamos guardar a nossa mente, o nosso coração em Deus, na palavra de Deus, buscando a Deus em oração e intimidade. Então nós precisamos continuar aprendendo que nós estamos numa guerra e o inimigo quer ganhar a nossa mente. Se ele ganhar a nossa mente, ele ganha o nosso coração, nos traz insegurança, medo, falta de fé. Então, amanhã nós vamos dar continuidade então às outras partes desse texto de 2 Coríntios, capítulo 10, versículos de 3 a 5. Que Deus abençoe você e medite na palavra de hoje. Até amanhã com o nosso devocional Florescer.